Olá pessoal, estamos aqui então dando continuidade ao estudo da Gênesis, capítulo 1, caráter da revelação espírita. E vamos falar hoje especificamente do item 6. Kardec continua desenvolvendo a questão dos homens de gênio, né? Ele traz a hipótese então desses homens mais avançados em conhecimento e virtude serem reveladores no mundo físico, né? Ele traz uma ideia simbólica muito interessante, como ele compara esses homens a estrelas que Deus manda e que vem de vez em quando como caindo aí do céu, né? Uma linguagem simbólica que a gente consegue enxergar em outras passagens, inclusive do Apocalipse, fazendo essa ponte aí com os aspectos dos missionários. Ele dá um exemplo simples, que é o embaixador que vem representar o seu soberano, né? E nesse sentido, Jesus seria o grande soberano, mandando homens de diferentes quilates para poder realizar as suas missões. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel dá vários exemplos de seres, né, que se responsabilizaram pelo desenvolvimento de diferentes campos da virtude humana através de diferentes segmentos religiosos. E Humberto de Campos, em algumas obras, ele cita algumas autoridades, particularmente uma lição em que ele fala de uma reunião preparando a vinda do próprio Kardec, falando que chamam o Napoleão Bonaparte ao mundo espiritual. Ele está encarnado e sai em desdobramento com grandes luminares lá para poderem estar preparando a chegada de Allan Kardec no mundo, né? E, na minha opinião, particularmente, o Kardec é uma dessas estrelas que veio desenvolver a humanidade. Em que sentido? Porque se você tem aí o desenvolvimento das leis físicas, né, as pessoas que revelam leis físicas, né, você vê Einstein falando, eu gostaria de conhecer o pensamento de Deus, né, esses cientistas, né, os grandes cientistas, eles estão interessados nesses aspectos do ponto de vista intelectual. Mas do ponto de vista de desenvolvimento moral, é como se as pessoas que fossem enviadas nos ajudassem a decodificar o coração de Deus, o sentimento de Deus, como funciona o amor nas suas expressões de diferentes virtudes, né? Da temperança, da humildade, da generosidade, da bondade, da coragem, né? Do conhecimento sobre si mesmo. Então eles são reveladores não do universo exterior da natureza, mas da natureza íntima do homem. E o Kardec, numa missão especialíssima na conversão, na transição desse século para um próximo século, de um milênio para o outro, né, na visão espírita da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, em larga escala, ele seria esse sujeito que ajudou a codificar uma doutrina que faz um negócio espetacular, que é unificar o aspecto material com o aspecto espiritual através das experiências das questões espirituais que sempre ocorreram na humanidade inteira, mas com um aspecto específico do método criado, né? E claro, a gente está estudando várias obras, não é só a conexão com o mundo espiritual em si, mas os aspectos morais envolvidos no processo, baseados no Evangelho do Cristo. Ou seja, é um método de conexão entre o mundo material e o mundo espiritual, alicerçado numa moral que poderia ser qualquer uma, mas que quando ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa claro que o processo é baseado na moral cristã, né? Ou seja, ele está dando a entender para nós que depois que a gente morrer, as leis morais que regem os fenômenos continuam sendo as leis morais do Evangelho. Ou seja, quanto mais a gente se inserir nesse contexto, aprender a viver dentro desse paradigma, mais tranquilo vai ser para nós a gente ir se tornando cada vez mais cidadão do universo, né? Não só cidadão planetário, mas educados moralmente, espiritualmente, aos pouquinhos, sabendo que a gente está aí no começo da conversa toda, o nosso planeta nível 2 e os mais avançados em nível 5, dentro da classificação dos mundos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas já coloca a gente centrado e fala, poxa, então é assim que funciona a lei da gravidade para o mundo físico e a lei do amor, a lei moral, da humildade, da caridade para o mundo espiritual, né? E além da possibilidade de conexão com esse mundo, a gente estando aqui e esse mundo se revelando. Eu ouço na minha prática profissional muitas pessoas falando, ninguém nunca voltou, e realmente é por ignorância que as pessoas ainda falam isso, porque se você vai estudar a vida de Francisco Cândido Xavier, por exemplo, de Divaldo Franco, tem filmes sobre a vida deles, ou o próprio trabalho do Kardec, você faz um estudo metódico disso, você se convence antes
né, filosoficamente do que fenomenicamente do fenômeno da vida espiritual e sua influência sobre o mundo corporal. Isso é maravilhoso, então fica aí essa reflexão para você continuar a leitura e a gente se vê na semana que vem. Um abraço.